De todos os bilionários do mundo, 11% são judeus. E de todos os ganhadores do Prêmio Nobel, 21% também são judeus. Vou revelar a você o porquê desse sucesso. Para os judeus, o estudo científico é a forma de conhecer as leis de Deus. E há mais de 2000 anos, eles sabem que tanto as finanças quanto a economia têm leis, que atuam sobre todos nós, tal como a lei da gravidade. E Jesus era judeu e tentou ensinar essas leis aos seus seguidores. Jesus teve acesso à mais sofisticada educação judaica da época. Em várias parábolas, Jesus trata de questões financeiras. Mas a parábola das 10 moedas ensina as leis básicas das finanças. Vou revelar a você o conhecimento contido nesta parábola como queria Jesus. Nesta parábola, Jesus usou a figura de um rei muito forte para explicar as leis que regem as finanças, pois ele sabia que essas leis atuam sobre todos nós de maneira inescapável. Esta parábola trata somente de questões financeiras, pois Jesus fala somente sobre patrimônio, poder, dinheiro, lucros, bancos, inflação e juros. Agora vou narrar a parábola e interpretá-la. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir, e que veja quem tem olhos de ver. Jesus estava com seus seguidores, e enquanto a população estava esperando um milagre, Jesus as ensina as leis que regem as finanças. Jesus contou: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então, o rei chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 moedas, uma para cada servo. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que o Senhor seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro servo veio e disse: Senhor, a tua moeda rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o rei. Por ter sido confiável no pouco que lhe dei, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua moeda rendeu 5 vezes mais. O rei respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua moeda. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não deste e colhes o que não planta. E o rei respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não dou e colho o que não planto. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua moeda e deem-na ao que tem 10. Os súditos disseram: Senhor, ele já tem 10 moedas. E o rei respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem nada tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-os aqui e matem-os na minha frente. Agora vou revelar a você matematicamente os 5 fenômenos descritos nesta parábola. O fato de que a inflação te empobrece, ano após ano, se você não investe, está contida na passagem da parábola, quando o rei diz: a quem nada tem, até o que tiver lhe será tirado. Suponha que a inflação seja de 6% ao ano, ou seja,
que em média os preços dos produtos e serviços que você compra fiquem 6% mais caros a cada ano. Agora me diga, uma inflação de 6% ao ano acumula quanto em 10 anos? 60%? Não. Acumula 79% em 10 anos, pois temos inflação sobre inflação. Veja nessa tabela como os preços aumentam ao longo do tempo. Imagine que você faça uma compra de R$100 hoje. No decorrer deste primeiro ano, essa compra vai ficar R$6 mais cara e você precisará de R$106 para fazer a mesma compra no início do segundo ano. Até o final do segundo ano, essa compra vai ficar R$6,36 mais cara e você precisará de R$112,36 para fazê-la no começo do terceiro ano. Veja como, ano após ano, os 6% de aumento do preço vão se acumulando, ao ponto que, ao longo do 10º ano, os 6% de inflação significarão mais de R$10 de aumento de preço. E então, ao final do 10º ano, você precisará de mais de R$179 para fazer a mesma compra que você faz hoje com R$100. Ocorreu um aumento nos preços de 79% em 10 anos. Não um aumento de 60%, como poderíamos imaginar sem calcular corretamente. Mas continuemos este raciocínio, pois quero mostrar como a inflação pode te empobrecer brutalmente ao longo da sua vida, como os judeus já sabiam há 2000 anos. Seguindo essa matemática, esta pequena inflação vai acumular 221% de aumento de preços em 20 anos. E em 30 anos, essa inflação acumulará 474% de aumento de preços. Portanto, o que você compra hoje com R$100, você só conseguirá comprar com R$574 daqui a 30 anos. Agora vamos a um exemplo mais forte. Imagine que você tenha hoje R$100 mil e com ele consiga comprar um determinado carro novo. Se você guardar esse dinheiro num pedaço de pano e voltar a pegá-lo daqui 30 anos, com uma inflação de 6% ao ano, um carro novo custará R$574 mil. E então, com os R$100 mil que você guardou no pedaço de pano, você conseguirá pagar apenas uma entrada de 17% do valor de um carro novo. Portanto, se não investir seu dinheiro, você empobrecerá ano após ano, a ponto de não conseguir comprar mais nada, como o rei diz na parábola. E é devido ao efeito empobrecedor da inflação que o rei diz ao servo mau que não investiu, guardando o dinheiro no pedaço de pano: porque não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. Pois imagine que hoje você empreste a alguém R$1.000 por um ano. Ora, qual é a taxa mínima de juros que você deve cobrar? É a taxa de inflação. Se a inflação for 6% em um ano e você não cobrar nada de juros, quando você receber os R$1.000 de volta, você comprará menos do que você compra hoje, pois passando apenas um ano, o que você comprava com R$1.000, você só comprará com R$1.060. Então, nesta frase, o rei está dizendo que um investimento deve render no mínimo igual à inflação, para que você não empobreça pelo efeito dela. Qualquer investimento que você faça que renda abaixo da taxa de inflação irá te empobrecer. Agora vamos ver que somente investindo e lucrando acima da inflação, você enriquece e assim conquista poder.
Essa lição está contida nas passagens da parábola, quando o rei ordena que o servo que lucrou 10 moedas governe sobre 10 cidades, e que o servo que lucrou 5 moedas governe sobre 5 cidades. E para que não fique dúvida sobre a lição financeira, o rei afirma: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado. Vejamos em números como isso ocorre. Se você fizer um investimento que renda o dobro da inflação que estamos considerando, eu pergunto, em 10 anos essa rentabilidade totalizará 120%? Não. Este investimento terá rendido 211%. Perceba que assim como temos inflação sobre inflação, nos investimentos temos lucro sobre lucro, pois você lucra e reinveste o lucro, e ano após ano, vai lucrando cada vez mais. Acompanhe nesta tabela. Se hoje você fizer um investimento de R$100 mil, ao final do primeiro ano, você terá ganhado R$12 mil. Reinvestindo esses R$12 mil no início do segundo ano, você terá um investimento de R$112 mil, que vão render até o final deste segundo ano, mais de R$13 mil, que você investe novamente, e começa o terceiro ano, com mais de R$125 mil investidos. Os lucros são reinvestidos ano após ano, até que no 10º ano, 12% de lucro vai lhe render mais de R$33 mil, e você terá transformado um patrimônio de R$100 mil hoje em mais de R$310 mil. Veja que o carro novo que você consegue comprar hoje com R$100 mil, ao final de 10 anos, com uma inflação de 6% ao ano, vai custar pouco mais de R$179 mil. Mas como você investiu o dinheiro, ao final de 10 anos, você terá pouco mais de R$310 mil, e então conseguirá comprar um carro novo e ainda sobrará pouco mais de R$131 mil na sua mão. Percebe como você enriquece investindo? Mas continuemos este raciocínio. Em 30 anos, você terá lucrado impressionantes 2.896%. Fazendo hoje um investimento de R$100 mil, você terá ao final de 30 anos quase R$3 milhões. Daqui a 30 anos um carro novo custará mais de R$570 mil, devido à inflação de 6% ao ano. Veja a diferença. Começando hoje com o mesmo valor de R$100 mil, investindo, você conseguirá comprar mais de 5 carros. Enquanto que se não investir, você conseguirá apenas dar uma entrada de 17% na compra do mesmo carro novo. Essa constatação matemática te lembrou aquela frase da parábola onde o rei afirma: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem nada tem, até o que tiver será tirado. Vejamos agora que se não investe, você transfere sua riqueza, ano após ano, às pessoas que fazem os investimentos mais lucrativos. Essa lição está na ordem do rei, que disse para tirar a moeda do servo que aguardou no pedaço de pano e dá-la ao servo que ganhou mais. Vejamos como isso ocorre. Sempre há investimentos para se fazer, seja comprar máquinas e equipamentos e abrir uma fábrica, seja fabricar máquinas, seja de qualificar para uma nova profissão, ou mesmo fazer um investimento financeiro. E quem não investe o dinheiro em nada do que está disponível, deixa estes investimentos livres para serem adquiridos por quem gosta de investir e lucrar. E assim eles vão ser ainda mais lucrativos aos poucos que investirem. Se menos pessoas investem em qualificações profissionais, por exemplo, medicina, naturalmente o custo de uma consulta médica ou de uma cirurgia vai subir por falta de médicos. Portanto, quem for médico vai poder cobrar mais caro e vai ficar mais rico,
pois ele tomou a atitude de investir na medicina. É a lei da oferta e da procura, que também existe nos investimentos. Essa é uma forma de você perder sua riqueza para quem tem mais, ou seja, para quem investe. Lembre-se da frase dita pelo rei sobre o servo que guardou a moeda num pedaço de pano. Tomem dele a sua moeda e deem-na ao que tem 10, pois o servo tem 10 porque investiu, decidido a lucrar. Agora cabe tratar da última lição financeira da parábola, onde o rei diz: "E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-os aqui e matem-os na minha frente." Quem são os inimigos do rei de nobre nascimento? Ou seja, os inimigos das leis que regem as finanças. Se você fizer hoje uma dívida de 100 mil reais, pagando 12% ao ano de juro, e zombe dos credores e se recuse a pagá-las, terá em 30 anos uma dívida de quase 3 milhões de reais. Pois em dívidas temos juro sobre juro. Afinal, se você não pagar o juro ano a ano, o juro fica com uma nova dívida, que vai gerar mais juros a pagar. A matemática é a mesma que para os investimentos, mas para o lado negativo. O devedor que não paga as dívidas perde a vida financeira ao credor. O devedor que zomba das leis que regem as finanças vai à ruína, pois mesmo que ele entregue tudo o que tem ao credor, ainda sobra dívida sem pagar. E este devedor vai ter de trabalhar o resto da vida só para pagar dívida. É o servo mau que morre pelas mãos dos credores. E assim fica claro que o rei é absolutamente um personagem que Jesus cria para ensinar as leis que regem as finanças. Agora vou condensar essas 5 lições em diagramas. Este diagrama mostra na linha horizontal o passar dos anos e na linha vertical valores crescentes em reais. Guardado 100 mil reais num pedaço de pano, ao longo do tempo, você conservará a mesma quantia de dinheiro, como mostra a reta verde. Mas, se hoje você compra um carro novo com 100 mil reais, ao longo dos anos, o preço de um carro novo vai aumentar, como mostra a curva vermelha. Então, em 10 anos, com o dinheiro guardado sem investir, você conseguirá pagar uma entrada de 56% de um carro novo. Em 20 anos, você conseguirá pagar 31% de entrada num carro novo. Em 30 anos, você mal conseguirá pagar uma entrada de 17% num carro novo. É por isso que na parábola o rei pergunta ao servo que guardou a moeda no pedaço de pano: "Por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando voltasse, o receberia com os juros." Neste outro diagrama, temos também a linha horizontal, representando a passagem dos anos, e a linha vertical, valores crescentes em reais. Partindo dos mesmos 100 mil reais, temos o preço do carro novo crescendo devido à inflação de 6% ao ano, na curva vermelha, e os 100 mil reais guardados sem investir, na reta verde. Mas veja na curva amarela o enriquecimento se você investe os 100 mil reais rendendo um lucro que seja o dobro dessa inflação. Investindo e reinvestindo os lucros, você consegue em 10 anos comprar um carro à vista e ainda sobram nas suas mãos mais de 131 mil reais. Se você decidir continuar investindo, ao invés de gastar o dinheiro, em 20 anos você consegue comprar 3 carros à vista. E ainda assim, se você não gastar o dinheiro e continuar investindo e reinvestindo, em 30 anos você consegue comprar 5 carros à vista e ainda pagar uma entrada de 22% no 6º carro. Mesmo o preço de um carro novo tendo aumentado para mais de 570 mil reais devido à inflação. Então, colocando nas palavras do rei da parábola: "Eu digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem nada tem, até o que tiver será tirado."
Falta mostrar os inimigos do rei, ou seja, os inimigos das leis que regem as finanças. Agora acrescento ao diagrama anterior os valores em reais negativo, que são os valores das dívidas. Temos as mesmas curvas já vistas, com a inflação sobre o preço do carro novo de R$100 mil. Os R$100 mil sem investir e os R$100 mil investidos ao dobro dessa inflação. Se você fizer uma dívida de R$100 mil, zombar do credor e não pagá-la, ela vai aumentar juro sobre juro, até atingir quase R$3 milhões daqui a 30 anos. Imagine que você tomou dinheiro emprestado de alguém a uma taxa de juro de 12% ao ano. Mas para quem tinha o dinheiro disponível e o emprestou a você, o empréstimo foi um investimento, rendendo lucro de 12% ao ano. E então veja que fazer dívida e não pagar é também uma forma de transferir sua riqueza para quem tem dinheiro e o investe. E fazendo dívida e não pagando, você irá à ruína pelas mãos dos credores. Pois mesmo que você entregue tudo o que tem para o credor, sobrará dívida a ser quitada, e assim pelas mãos dos credores, você morrerá economicamente. Nas palavras do rei da parábola: e aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-os aqui e matem-os na minha frente. E assim estão provadas, matematicamente, as 5 lições de finanças básicas que os judeus sabem há mais de 2000 anos. E que Jesus tentou nos ensinar com a parábola das 10 moedas. Primeiro, a inflação te empobrece, ano após ano, se você não investe. Segundo, seus investimentos devem render no mínimo igual à inflação, para que você não empobreça. Terceiro, somente investindo, ou seja, lucrando acima da inflação, você enriquece e conquista poder. Quarto, não investindo, você transfere sua riqueza ano após ano às pessoas que fazem os investimentos mais lucrativos. E quinto, se você fizer dívidas e não pagá-las, você irá à ruína pelas mãos dos credores. Chegamos ao fim da introdução ao curso. Economia em uma única lição. Naturalmente, questionamentos irão surgir, tais como: as leis que regem as finanças são justas? Afinal, pode-se proibir a cobrança de juro nas dívidas, e assim os endividados não irão à falência. Mas nos próximos vídeos, vou provar que isso é um perigoso engano, pois proibir a cobrança de juro nos empréstimos é economicamente impossível de se sustentar, ou seja, fere as leis da economia. A história está aí para provar que estas tentativas sempre resultam em nações inteiras economicamente destruídas e jogadas na miséria. O que é inflação? A inflação aparece na economia como aumentos de preços, mas ela é muito mais do que isso, e você ficará surpreso com o que verdadeiramente é a inflação. Deve-se proibir o aumento de preços com leis fiscais e polícia? Reitero que a inflação aparece como aumento de preços, mas ela é muito mais que um aumento de preços. Assim, não é necessário proibir as pessoas de aumentarem os preços do que produzem. Nos próximos vídeos, você entenderá o que é a inflação, o porquê ela é central no entendimento da economia e por que é fundamental entendê-la para você decidir os investimentos